Mas, além disso, no caso específico de organismos vertebrados multicelulares, ou seja, o nosso caso é um exemplo, as células desenvolveram várias estruturas diferenciadas na membrana plasmática, representadas bem neste desenho, que servem tanto para estabelecer a união como a comunicação entre células de um mesmo tecido. Então, nessa imagem, a gente consegue identificar essas estruturas e as suas funções, como, por exemplo, a junção compacta, que sela as células vizinhas, a junção aderente, a junção desmossomo, a junção tipo fenda, também chamada de junção tipo gap, e a junção M-desmossomos. São especializações, são diferenciações da membrana plasmática para garantir um contato íntimo entre as células vizinhas. Vejamos bem essa imagem. Após entender a composição da membrana plasmática, saber que ela existe tanto em procariota como em eucariota, vale a pena a gente ressaltar que foi a partir da membrana plasmática, a partir de invaginações dessa membrana em procariotos, que se originaram as organelas hoje conhecidas em eucariotos, ou seja, o lisossomo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, são organelas hoje presentes nos organismos eucariotos, nas células eucariotas, porque elas se originaram a partir de invaginações há bilhões de anos atrás em células procariotas. Por que nem todas as organelas se originaram da mesma forma? Porque existem duas diferentes. Existem a organela mitocôndria e os cloroplastos, que se originaram a partir de outras células procariotas. Por exemplo, as mitocôndrias, elas eram antigamente uma bactéria, um organismo procarioto aeróbico, que foi engolfado por uma célula eucariota em formação e passou dentro dela a realizar a respiração celular. Já o cloroplasto, ele também era um organismo procarioto, só que era um organismo procarioto autotrófico, capaz de aproveitar a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Esse organismo também foi engolfado por uma célula eucariota em formação e passou dentro dela a realizar a fotossíntese. O cloroplasto a gente só encontra nos organismos capazes de serem autotróficos, como por exemplo os vegetais ou as algas que realizam fotossíntese. Mas as mitocôndrias, que também são originadas a partir de células procariotas, a gente encontra tanto em uma célula animal como uma célula vegetal. As mitocôndrias realizam a respiração celular em todas as células eucariotas. Muito bem, agora a gente vai falar mais um pouco do conteúdo do núcleo. O que realmente fica dentro do núcleo? O que é o material genético de uma célula? Vamos entender melhor o que a gente chama de DNA? Veja essa imagem. Rapidamente você identifica a molécula de DNA, representada por uma dupla hélice. Nessa imagem, as duas fitas em azuis, com as bases nitrogenadas coloridas no centro. Essa é a molécula de DNA. A molécula de DNA, ela fica armazenada dentro do núcleo. Mas como é que ela fica armazenada? Dentro do núcleo, ela se organiza na forma de cromossomos. Os cromossomos, na verdade, são moléculas de DNA, mas que são organizados através de proteínas histonas. Como assim? A molécula de DNA se enovela nas proteínas histonas, que vão dando formato, então, a um cromossomo. E esses cromossomos, por sua vez, então, constituem o material genético de uma célula. Por exemplo, no nosso corpo, todas as células do nosso corpo, cada uma delas possui dentro do seu núcleo 46 cromossomos. Ou seja, são 46 moléculas de DNA organizadas como cromossomos. E o que forma essa molécula de DNA? Então, a molécula de DNA ela é formada por uma dupla fita. Duas fitas de quê? A gente identifica nessa imagem que cada fita da molécula de DNA ela é composta por vários componentes químicos conhecidos como nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui uma pentose, representada nessa imagem pela letra S, um grupo fosfato, representado pela letra P, e uma base nitrogenada. A base pode ser do tipo A, do tipo T, do tipo G e do tipo C. Se é do tipo A, nós chamamos de adenina. Se é do tipo T, timina. Se é do tipo C, citosina. Se é do grupo G, guanina. Então, vejamos. Toda molécula de DNA ela é composta por duas fitas enoveladas entre si, né, que formam uma dupla hélice, sendo que cada uma dessas fitas são constituídas por vários nucleotídeos.
e cada nucleotídeo possui uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Dentre as bases nitrogenadas, existem 4 tipos diferentes: adenina, timina, citosina e guanina. Vale a pena ainda lembrar que é a molécula de DNA responsável por sua replicação, além de ser responsável por armazenar a informação genética e repassar através da transcrição e tradução. Vamos ver? Muito bem. Além da molécula de DNA ser responsável pela replicação, que ocorre de modo semi-conservativo, a molécula de DNA também é responsável por transmitir as informações genéticas, ou seja, ela tem que passar as informações que ela armazena. E essa passagem ocorre através da transcrição e da tradução. São 2 mecanismos que ocorrem durante a expressão dos genes. Veja nessa imagem. A molécula de DNA ela é transcrita em uma molécula de RNA mensageiro, que por sua vez carrega a informação que será traduzida em uma proteína. Isso é o que nós chamamos de síntese proteica. O DNA é transcrito em RNA mensageiro, que por sua vez é traduzido em uma proteína. Um ponto importante que deve ser destacado: as proteínas são sintetizadas pelos ribossomos. Observe na imagem o ribossomo traduzindo o RNA mensageiro com a ajuda do RNA transportador, que está transportando os aminoácidos, para sintetizar uma proteína. Se você olhar lá no seu módulo, vai dizer ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. E aqui a gente confirma. Muito bem, a gente não pode falar de síntese proteica sem falar de código genético. E esse código a gente dá para entender por essa imagem. A gente observa no lado esquerdo a molécula de DNA armazenando a informação genética nas suas bases nitrogenadas. Essa informação ela é transcrita formando o RNA mensageiro. Uma vez que o RNA mensageiro está pronto, ele será traduzido em uma proteína. E essa proteína nada mais é do que uma junção de vários aminoácidos. Só que cada aminoácido só é colocado de acordo com a informação contida no RNA mensageiro. Cada aminoácido ele é determinado por 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro. Então, isso que corresponde a um código. Cada 3 bases, um aminoácido específico. Vários aminoácidos vão formar uma proteína. Isso é o que nós chamamos de código genético. Observe no seu módulo que existe uma tabela definindo quais 3 bases, quais códons vão definir o tipo de aminoácido que será colocado na proteína. Isso é o que nós chamamos de código genético. Vale a pena lembrar do pareamento específico de bases, fundamental nessa questão e na replicação também. Toda base adenina se liga com a base timina por 2 ligações de hidrogênio e toda citosina faz 3 ligações com a guanina. Sempre vai ser assim, é uma regra. Muito bem, pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre o módulo 1, referente à reoferta de biologia do EAD da UESC. Espero que possa ajudar vocês essa revisão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar o meu contato no final da aula. Um abraço a todos.